Olá, meus irmãos, bom dia, a graça e a paz do nosso Rei Jesus. Sejam bem-vindos ao Almoçando com Deus, de pé, em fé, contra todo mal, contra todo vírus. Nós estamos aqui com o objetivo de liberar palavra de esperança, palavra que vai te fazer crescer em fé e te manter de pé diante de Deus, né? Nós cremos que a palavra de Deus é o melhor antídoto, é o melhor contra-vírus que existe. Aquele que crê verá coisas maiores. Aquele que crê verá o impossível acontecer. E antes de trazer aqui para vocês as boas notícias do céu, né? Nós estamos nessa semana aqui vencendo o medo, né? Então eu quero trazer algumas boas notícias da terra que estão acontecendo, que talvez, né, você não esteja sabendo, mas eu quero aqui informar para você, para que você possa também replicar essas boas notícias, a fim de que as pessoas não fiquem atormentadas pelo pânico e o medo. Tá vendo esse instrumento aqui que eu coloquei aqui? O que é isso aí? É um respirador que foi criado pela Universidade de São Paulo, e os testes com humanos já foram aprovados. O aparelho ele é feito em 2 horas e é 15 vezes mais barato do que o que se encontra no mercado, né? O custo estimado desse aparelho aí será em torno de R$1.000, né? E os outros aparelhos que tem no mercado, de menor custo, ele é R$15.000. Então os engenheiros da USP, né? Universidade de São Paulo, a USP, eles desenvolveram esse respirador, já foi aprovado na utilização em seres humanos, agora segue com todo o protocolo, aguardando a aprovação da Anvisa. Outra boa notícia é essa aqui, olha, esse parlamento aí é o parlamento búlgaro, lá na Bulgária, o parlamento búlgaro, e os deputados e ministros daquele país renunciaram o seu salário inteiro até o final da emergência. Uau! Que grande ação desses políticos da Bulgária em abrir mão dos seus pagamentos, dos seus benefícios de forma integral, né? Oramos para que os nossos políticos em nosso país, talvez eles não tenham a coragem que os búlgaros tiveram, mas que eles consigam reduzir 30%, 25%, tenho certeza que isso já ajudaria o nosso país. Outra questão que eu quero colocar aqui para vocês e para que vocês estejam orando é sobre isso aqui, ó. Eu apoio o dinheiro do fundão eleitoral deve ser para auxiliar as famílias desassistidas por conta do coronavírus. Eu não sei se você sabe dessa informação, meu irmão, mas está disponibilizado para a classe política mais ou menos 3 bilhões de reais para as eleições para prefeito e vereadores. E nós estamos aí caminhando, pedindo para que esse fundo eleitoral ele vá para socorrer as pessoas, porque mais importante é a saúde das pessoas. Então, se você puder, no momento que você estiver de descanso na sua casa, pegar seu celular e mandar um e-mail que seja para o deputado que você votou, ou para o deputado de Santa Catarina que está lá, pedindo para eles que trabalhem em favor de liberar esse fundo eleitoral para socorrer as pessoas acometidas do Covid. Será uma grande ação da sua parte. Falando em grande ação, sabe quem que é esse senhor aqui? Eu vou dizer para você quem que é esse senhor. Ele é um veterano de guerra chamado Tom Murray. Esse homem, ele tem 99 anos hoje. Tá aqui ele, olha a imagem dele aí. Ele tem 99 anos. E para ajudar nessa pandemia contra o vírus, sabe qual que foi a ação do veterano de guerra Tom Murray? Ele se propôs, antes de fazer 100 anos, dar 100 voltas no seu jardim, 10 voltas por dia. E olha só que legal, ele estabeleceu uma meta de alcançar uma contribuição de 1.000 libras para ajudar no sistema de saúde público britânico, né?
Então a meta dele era dar 100 voltas no jardim dele, 10 por dia, e que as pessoas contribuíssem, que ele alcançasse o mínimo de 100 mil libras, o que corresponderia hoje em reais 6.500 reais, só para você ter uma noção. Bom, deixa eu te dar aqui a ótima notícia. O seu Tom Murray, ele completou as 100 voltas no jardim. E isso teve uma repercussão, não só na Inglaterra, mas no mundo inteiro. E ao final das 100 voltas, o seu Tom Murray conseguiu para o Serviço de Saúde Público Britânico 27 milhões de libras, que corresponde a 175 milhões de anos. A conexão estava baixa. Uau! Né? Não sei se você pegou aí toda a notícia aí do seu Tom Murray, mas que atitude do seu Tom Murray no sentido de socorrer as pessoas. Isso é fantástico. Então vamos lá. Você também pode ser um milagre na vida de outra pessoa, né? Apesar de nossa campanha Pão Nosso ter ocorrido numa data específica, mas eu quero dar boas notícias para você. Nós continuamos recebendo muitos pães aqui na igreja. Então, se você se sente ainda impelido pelo Espírito Santo a fazer algum tipo de contribuição nesse sentido, fique à vontade, seja um milagre na vida de outras pessoas. Quero dar um bom dia aqui a todos vocês que já entraram, né? Um bom dia a Rose, o seu Chico, a Rosemary também, bom dia ao Léo Feliciano, bom dia a Cris, a Alex, o Campos, a Letícia, a Cris, a Beth e o Pedro também, a Ana, a dona Ana, né? Bom dia a todos vocês, um bom dia ao Cisco, bom dia seu Chico, bom dia a Fernanda, que deve estar lá na Itália, né? Bom dia a Cristina, bom dia Vitorino, bom dia a Nani Savi, né? A Fernanda, que deve estar lá junto na Itália com a Jéssica, o Miro, o Ademir, né? Que é o Miro, a Júlia, a Jaque, o Alex, a Duda, a Laís, o Anderson, o Eric e o Edson. Eu sei que vocês aí tão longe, recebendo um bom dia aqui no Brasil, isso pelo menos minimiza a saudade, amém? Agora, nós falamos das boas notícias da terra, as ações que estão ocorrendo em nossa terra, agora vamos dar as boas notícias do céu. Nós estamos trabalhando aqui na semana vencendo o medo. O pior vírus que existe é o vírus do medo. Ele provoca paralisia, ele nos deixa no estado de covardia, e Deus não quer ninguém de nós que seja acovardado. Deus nos deu o espírito de coragem, de moderação, de equilíbrio, de amor, mas de coragem e não de medo, né? Eu tenho falado aqui, não tem problema de ter medo, mas você não pode deixar o medo te dominar. Coragem é você fazer aquilo que o medo te impede de fazer, você vencê-lo. Então, quando você vence o medo, você está num ambiente de segurança, porque você sabe que o Senhor é por você. E ontem nós começamos aqui a falar sobre que Deus é fogo consumidor. Se há um fogo que pode consumir o medo, é o fogo de Deus. Né? E eu trouxe aqui uma história muito conhecida na Bíblia do profeta Elias, né? Ela ocorre em 1 de Reis, capítulo 17 e 18, mas eu vou aqui ler alguns versículos do capítulo 18, mas o ponto alto da ministração, do ensinamento de ontem foi no versículo de número 21, que diz assim: Elias confrontando o povo de Israel, que é o povo de Deus, e hoje nós que estamos na aliança em Cristo Jesus, nós somos o povo de Deus. E o mesmo confronto, né, a mesma reflexão que Elias trouxe ao povo de Deus na época, também vale para nós, povo de Deus, no tempo presente. E ele diz assim: então Elias se achegou ao todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Ora, nós entendemos que se o Espírito de Deus guiou Elias a falar ao povo de Deus, não ao incrédulo, não estava falando com o povo de Deus, estava falando conosco, está falando conosco, que o povo estava cocheando, estava tendo dois pensamentos, né? De fé e de dúvida.
Então significa dizer que Deus, ao olhar ao coração do seu povo, ele percebeu que esse povo estava entre dois pensamentos. E a advertência aqui de Elias é para que o povo não tivesse dois pensamentos, mas um pensamento. Afinal de contas, o nosso Deus é um, o Espírito Santo é um, Jesus é um, nós devemos ter um pensamento de unidade com o Pai. Se nós somos o corpo de Cristo, o cabeça é Cristo, e o cabeça que é Cristo está conectado na cabeça maior, que é a cabeça do Pai. Por isso que nós devemos ter um pensamento, e o pensamento deve ser de confiança, de fé, pois é esse pensamento que vai queimar com todo medo, é esse pensamento que vai afugentar o medo, é esse pensamento que vai colocar o medo sob controle, não ele nos controlar, mas nós controlar ele, né? E nós sabemos que o versículo bíblico diz que o perfeito amor lança fora todo medo, ou seja, não considera a palavra do medo como a palavra final, considera a palavra de Deus como palavra final. Mas vamos dar mais uma olhada aqui, o que é necessário, né? Porque são processos que ocorrem em nossas vidas, né? Aquilo que eu estou ensinando para vocês aqui são processos que eu já vivenciei, experimentei, tive derrotas, voltei a vivenciar e aí aprendi com o Senhor e obtive vitórias. É assim que acontece, né? E o objetivo desse Almoçando com Deus é justamente te trazer a fé viva, ativa de Deus ao seu coração, a fim de que não somente o medo, mas qualquer outro tipo de sentimento que de Deus não é, domine o seu coração. Então preste atenção comigo. Além daquilo que nós ensinamos ontem, de não cochear entre dois pensamentos, né? Eu lembro até que eu falei aqui, ó, se tiver que duvidar de alguma coisa, duvide das suas dúvidas, mas não duvide da palavra de Deus. Então, naquele tempo ali, Elias, ele trouxe um desafio para o povo ali, um desafio para os profetas de Baal e também para os profetas de Aserá. Eram 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá. Mas primeiro o desafio foi para os profetas de Baal. Então ele fez o seguinte desafio: vamos até o Monte Carmelo e vamos fazer o seguinte, vamos colocar sobre o altar, vocês colocam sobre o altar de vocês, do Deus Baal, um sacrifício, lenha, e eu vou colocar sobre o altar de Deus o sacrifício, a lenha, e vamos orar a Deus. E o Deus que responder por fogo, este é o verdadeiro Deus. E a galera gostou do desafio e os profetas de Baal toparam o desafio. Então eles foram para o Monte Carmelo e ali no contexto o Elias deu preferência aos profetas de Baal que orassem ao seu Deus Baal, e eles começaram a orar, né? Botaram ali a lenha, o sacrifício, e começaram a clamar a Baal, e nada de responder, e já deu meio-dia, começaram a orar, a clamar de manhã, e deu meio-dia, e nada do fogo descer, nada do Deus Baal responder. E aí o Elias, o profeta Elias, já começou até a tirar um sarro deles, a zoar deles, gritar mais alto, talvez ele viajou, talvez ele esteja dormindo e ele vai despertar, né? E nada. Aí quando foi ali por volta depois do meio-dia, o profeta Elias disse assim, parou tudo, e tem dois passos aqui antes do fogo descer que aconteceu. Eu quero que você perceba, isso está lá em 1 Reis, capítulo de número 18, e o versículo é o de número 30, que diz o seguinte: então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. Como Deus havia revelado ao profeta Elias que o povo estava cocheando, ou seja, entre dois pensamentos, se o Deus verdadeiro era o Deus de Israel ou o Deus Baal, então agora, como o Deus Baal não respondeu, Elias chama o povo para perto. Gente, olha só, no tempo presente não é para você se afastar de Deus, é para você se chegar a Deus, é para você se aproximar do Senhor, porque só Ele tem palavras de vida eterna. Pare e pensa comigo, queridos.
se essa pandemia ela fosse muito mais forte do que ela é, não estou dizendo que ela está sendo fraca, mas se ela tivesse muito mais intensidade e pegasse todos nós, para onde nós iríamos? Para onde você iria? Eu e você iríamos para o lugar aonde nós estamos perto, aonde nós estamos próximos. Então não é o momento de correr de Deus, é o momento de se achegar a Deus, é o momento de se aproximar de Deus. Porque é a luz de Deus que vai clarear o nosso caminho. É a luz de Deus que vai iluminar para que nós não venhamos a dar passos no medo, mas um passo de confiança, de coragem, para que assim como os outros estão aí apavorados, né, vivendo em pânico, nós não venhamos a viver assim, apesar da situação não ser nada favorável. Mas nós, como filhos de Deus, devemos expressar o reino que está dentro de nós. O Senhor é a nossa segurança, o Senhor é o nosso amparo, o Senhor é o nosso socorro. As pessoas estão precisando de vida que você tem, né? A vida que eles têm já está mais do que provado. Se acabar, eles estão acabados, mas não é essa a nossa intenção como igreja. Nós não queremos que a vida deles acabe, nós queremos que eles encontrem a salvação. Então é o momento de se achegar a Deus. E olha o que o profeta diz ao povo. Olha o que o profeta diz aqui, ó. Então Elias, versículo 30, disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a Elias. E depois que o povo se achegou a Elias, olha a atitude do profeta Elias. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Eu paro e penso: meu Deus, por que é que o povo de Israel, o povo escolhido por Deus lá em Abraão, agora quando Elias chama o povo para perto, e Elias espera de propósito o povo chegar perto, e Elias começa a reparar o altar? Por que será que Elias não repara o altar antes? Por que Elias já, quando ele fez o desafio, ao chegar ali, ele já não faz o reparo no altar? De propósito ele não faz tal ação, para que o povo visse que o altar de Deus estava quebrado, porque faltava a adoração do povo de Deus ao seu Deus. Quando é que um altar quebra? Ou na muita utilização, e aí se repara de imediato, ou na utilização nenhuma, que é o caso. O povo não estava mais utilizando o altar a Deus. O altar se quebrou, as pedras caíram, ele precisava ser reparado. Queridos, amados de Deus, é tempo de nós restaurar o altar de Deus dentro de nós. O altar da adoração. O altar da adoração, que é onde queima o fogo de Deus, e esse fogo de Deus aceso em nós, na sua força, na totalidade de Deus, ele vai queimar o medo, ele vai queimar a dúvida, ele vai queimar tudo aquilo que de Deus não é, e vai trazer, e vai purificar aquilo que de Deus é em nós. Então é tempo de reparar a nossa fé. Até onde eu e você cremos no Senhor? Será que basta uma notícia de pandemia e uma manifestação da pandemia para nós nos acovardar? Não, queridos. Sejamos homens intrépidos, mulheres intrépidas, de coragem, manifestando uma fé viva. Óbvio que eu não estou falando aqui de fazer loucura, não, porque o mesmo Espírito que nos dá coragem, nos dá equilíbrio. Devemos tomar as devidas precauções, sim, máscara no rosto, gel nas mãos, mãos limpas, cuidados adequados, ninguém está de brincadeira, mas eu vou manifestar a minha fé de alguma maneira. Eu não vou deixar esse medo me paralisar. Se o trabalho abrir, eu tenho que trabalhar, eu vou com coragem, eu vou orando, o Senhor vai à minha frente. É tempo de reparar o altar da fé, é tempo de reparar a confiança. A confiança em Deus, ela tem que ser cristalina, pura, genuína, para que nós venhamos ter os benefícios que Deus tem para nós.
Porque alguns dizem assim, pastor, os benefícios não são aqui, né? São só na eternidade. Não! Os benefícios também são aqui, queridos. Porque não tem maior benefício do que para uma pessoa que olha para você e diga, que fé é essa que você tem? Que confiança é essa que você tem? Eu quero ter uma confiança, uma fé que você tem assim. Qual o teu segredo? E você possa encher a sua boca e dizer, o meu segredo é Jesus. Jesus é que me fortalece a sair de casa. Jesus que me fortalece a ir na igreja, adorar, mesmo com todos os cuidados, mas eu vou, porque a minha adoração eu vou entregar ao meu Senhor. Não é uma pandemia que vai me paralisar. O único que pode me paralisar é o Senhor, e se Ele quiser me paralisar, Ele tem essa autoridade, mas o restante, não. O Senhor é a minha força, o Senhor é a minha justiça. É tempo de reparar o altar da adoração, é tempo de reparar o altar da fé, é tempo de reparar o altar da confiança, é tempo de reparar a nossa espiritualidade. O que é a nossa vida? O que é? É uma erva seca. O que é o nosso corpo? É pó. Mas você é agora um filho, uma filha de Deus. E não há pandemia que isso vá mudar. Ainda que sejamos consumidos pelo mal que aí fora está, a nossa vida está na mão do Senhor. Repare o seu altar de adoração dentro de você. Em nome de Jesus. O medo não deve ficar fazendo parte da sua história. Não, a confiança em Deus deve ser o canal. A confiança, a fé no Senhor deve ser. E tu vê que na fala bíblica, ele repara o altar que estava quebrado. Havia um altar. Talvez você que está me ouvindo nessa live do Almoçando com Deus hoje, há um altar dentro de você, mas sem querer ou pela falta da utilização dele, não por maldade, mas por um descuido ou cuidar de outras coisas que te levaram a cuidar de outras coisas, você agora olhando para dentro de si, percebeu que esse altar precisa de reparação. Sabe? E dá tempo ainda, glória a Deus por isso. O nosso Deus é um Deus de segunda chance, é um Deus que não desiste de nós, é um Deus de um amor tremendo, inexplicável. Dá tempo de reparar esse altar. E ele usa ali 12 pedras, ele pega 12 pedras, né, significando ali a tribo de Israel. O que eu vejo? Qual é o significado das 12 pedras? É a totalidade daquilo que Deus diz. Repare o seu altar para, com a totalidade da sua vida, adorar a Deus, viver em Deus numa vida de fé e não de medo. Obviamente absorvendo aquilo que você ouve nos telejornais, mas não considerando aquilo ali como a sua verdade e realidade, considerando as palavras de Deus como a sua verdade e realidade. Assim você vence o medo, assim você vence a praga, assim você vence a peste. Então só depois do profeta Elias reparar o altar, e o povo vendo, o povo aprendendo, né? A pedagogia de Deus ela é gostosa, querida igreja. A pedagogia de Deus ela é simples, né? Infelizmente muitos teólogos tentam complicar, mas graças a Deus que Jesus é simples, né? Ele veio para o simples. Ele veio para quem está com o coração aberto. Ele veio para aquele que lê a sua palavra. É assim? É fácil assim? Sim, é fácil assim. Quer dizer que é só eu abrir minha boca, falar com Deus que Ele vai me ouvir? Sim! Mas não precisa eu ser um PhD? Não! Mas não precisa eu primeiro confessar todos os meus pecados? Não! Basta você... vai ser automático confessar pecados. Quando você vai orar a Deus, a luz de Deus brilha em você, então aquilo que te atrapalha, você vai botar para fora. Deus é um Deus de sim. Então, aqui Elias, ele repara o altar. E o povo vendo, opa, ele está reparando o altar.
É como se dissesse para o povo ali: gente, nós temos que reparar o nosso altar. Nós estávamos pensando em dúvida, em fé. Não, agora vamos pensar em fé. Então, depois de reparar o altar, ele faz todo um processo, né? Derrama 4 cântaros de água, né? Se fosse trazer isso para o Novo Testamento, nós temos os 4 evangelhos, que é água, a palavra de Deus para nos limpar, e joga sobre o sacrifício, na lenha molhada, né? Claro que pelos historiadores, o que acontecia naquela época? Havia muito fogo falso. Qual que era o fogo falso? Para que o povo acreditasse que o Deus Baal era um Deus verdadeiro, eles construíam um altar, e por baixo do altar eles faziam túneis. Então os sacerdotes dos deuses Baal, Balaíns, Aserá, eles acendiam fogo por baixo, escondido. Então o povo que estava vendo: peraí, é um Deus verdadeiro, o fogo se acendeu. Ou você acha que o desafio de Elias, você acha que foi da cabeça dele? Não, Elias já sabia qual é que era o esquema dos caras, de botar fogo por baixo, fogo falso, botar fogo ali, o homem por baixo do túnel, metendo fogo. Talvez você não sabia, lógico, você não tem obrigação de saber disso, mas eu estou te explicando. Então, de propósito, para que não houvesse nenhuma dúvida de que o fogo que ia consumir aquilo ali era um fogo de Deus, Elias mete água. E a Bíblia diz que ele pediu para repetir três vezes, jogando 4 cântaros de água por cima do sacrifício, da lenha no altar, ao ponto que a Bíblia relata ali que a água, ela encheu o rego que Elias fez em volta do altar. Então era visível, dizia assim, é impossível alguém colocar um fogo por baixo, escondido com tanta água. Não tem como. Então, Deus ele vai trabalhando assim. Deus é misericordioso, Ele vai trabalhando para tirar nossas dúvidas. Se tem algo que Deus gosta de fazer em nós, é tirar as dúvidas. Então ali o povo, ao ver Elias restaurando o altar, e ao ver Elias jogando tanta água naquele altar, o povo disse: opa, então aquela história aqui de fogo falso, aqui não vai ocorrer. Se pegar fogo nisso aí, nós sabemos qual é o Deus verdadeiro. Então Elias vai, e aí sim ele ora. E quando ele ora, então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, diz o versículo de número 38. E as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, não foi o povo que Elias chamou? E a Bíblia está trazendo referência, porque o ensinamento, o poder que foi liberado de Deus, foi liberado com um propósito. Ativou a fé daquele povo que vivia com medo, vivia debaixo de jugo da dona Jezabel, né? Vivia amedrontado com a Jezabel. Não fala nada, não vamos mexer com a Jezabel, meu Deus, ela é autoridade, ela vai matar nós. Aí voltou a confiança do povo de Deus no Deus vivo, e de saber que apesar de a Jezabel ser uma autoridade, mas a autoridade maior é Deus. Agora, porque ela é autoridade e ela vai me obrigar a adorar um Deus falso? Não, eu continuo adorando um Deus verdadeiro. A fé do povo voltou. Por isso que a Bíblia traz referência, o que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos, eles caíram em terra e começaram com um só pensamento, e a Bíblia diz que eles diziam: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Se você pode declarar isso aí na sua residência, poder de Deus vai descer sobre a sua vida aí quando você diz: só o Senhor é Deus, não há outro como o Senhor, só o Senhor é Deus.
Só em você declarar isso, você vai perceber que o medo sai correndo pela porta da tua casa. O medo sai por 7 caminhos. Se por um caminho ele veio contra você, ele sai por 7 caminhos, porque só o Senhor é Deus, igreja. Só o Senhor é Deus, sengianos. Só o Senhor é Deus, irmãs e irmãs que me vê e me ouve. Não há outro em que nós podemos nos socorrer. Não há outro em que tem palavras de vida eterna. Não há outro que pode liberar cura. Não há outro que pode liberar graça, bênção e bondade, porque só o Senhor é Deus. Aleluia, quase que nem um vulcão explodir aqui nessa manhã, querido. Só o Senhor é Deus. Não deixe o medo te dominar. Deixe essa palavra te dominar. Só o Senhor é Deus. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado porque só Tu és Deus. Obrigado porque as nossas vidas estão nas Tuas mãos. Obrigado, Pai amado, porque cada casa, cada irmão que está orando comigo, essa casa está nas Tuas mãos. E essa casa também declara junto comigo, Pai amado, mesmo que os nossos olhos físicos nós não estamos nos vendo, mas no Espírito nós estamos conectados e nós declaramos: só o Senhor é Deus. Essa praga não vai prosperar na nossa nação em nome de Jesus. Só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, o Brasil será lavado pelo sangue do Cordeiro. Só o Senhor é Deus. Uma igreja viva, uma igreja corajosa vai se mostrar como a verdadeira autoridade dessa terra, porque só o Senhor é Deus. Abençoa esse lar, meu Deus, abençoa esse pai de família, essa mulher, abençoa o almoço dos meus irmãos, que eles tenham uma terça-feira abençoada, gloriosa, porque só o Senhor é Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmão?